Deus vai gerar diante dos nossos olhos os milagres que a gente precisa, amém? A gente precisa se reunir debaixo dessa expectativa e debaixo dessa fé. Tem milagres que a gente não vive por conta de passos de fé que a gente não dá. Pastor, você já falou isso? Não. Não é uma fala, não é uma frase de efeito, é um fundamento da fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus, porque precisamos crer que Ele existe. Você está comigo? Diga amém. Por que às vezes eu venho assim tão animado? Pastor, você está animado? Não tem a ver só com um ânimo que está baseado nas minhas emoções. Não é porque eu estou feliz. Talvez eu esteja mais cansado do que qualquer um nesse auditório, mas é porque eu tenho uma firme convicção: se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente tem que entrar com ousadia no Santo dos Santos, sabendo que aquilo que eu preciso, Deus já preparou para mim. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Aquilo que eu não sei, Deus sabe. Os lugares onde eu não consigo ir, Deus pode me levar até lá. As portas que eu não consigo abrir, Deus vai abrir diante de mim. Então, quando a gente está num ambiente como esse, a gente precisa entrar de uma forma diferente. Você está comigo? Diga amém. Entrar com ousadia, entrar com confiança, entrar com expectativa. A fé nada mais é do que uma expectativa tão grande pelo sobrenatural que não deixa espaço para dúvidas. Jesus disse: olha, se você disser a esse monte não duvidar no seu coração, será feito como você disse. Ele está dizendo, não tem a ver só com as declarações de fé que você faz, mas tem a ver com não ter espaço de dúvida dentro de você. Durante muito tempo, se puder abaixar só um pouquinho o volume do teclado. Durante muito tempo a gente entendeu, eu só preciso declarar. Preste atenção nisso, em nome de Jesus, irmão. Eu só preciso declarar, eu só preciso declarar, eu só preciso declarar. Mas declarações de fé sem passos de fé não mudam realidades. Na época do Brasil a gente chamava de boleto, aqui são os invoices ou algo do tipo. Você pode pegar um boleto e ficar falando, isso não é um boleto, isso não é um boleto, isso não é um boleto, não vai mudar quem ele é. Pastor, não entendi ainda, eu vou te explicar. O que muda as suas realidades não é apenas você fingir que elas não estão lá, mas você não se submeter ao que elas são. Então não é ficar fazendo com que Deus mude a matéria-prima dos seus gigantes, é fazer com que Deus aumente a matéria-prima dos seus milagres. Eu preciso de mais fé para romper. Eu não preciso que meus gigantes diminuam, eles podem ficar do jeito que eles estão, eles podem vir do jeito que eles vêm, eles podem continuar tentando me parar do jeito que eles sempre tentaram. O que vai mudar? Eu mudei, a minha fé me faz vencer gigantes. Alguém que tem fé para vencer gigantes, pelo amor de Deus? Se você não tem, eu tenho um pouco para compartilhar com você. Eu quero incendiar o teu coração essa noite. Um conselho para você que está online: compartilhe esse link com alguém que precisa ouvir essa mensagem, irmão. Hoje a gente vai sair daqui com ainda mais fé num Deus que faz milagres. Então a gente está assim, Deus muda a matéria-prima do meu problema. Deus está falando, você não entendeu nada. Não tem a ver com a matéria-prima do teu problema, tem a ver com a matéria-prima do seu milagre. Qual é a matéria-prima de todo milagre? A fé. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. A fé faz com que a gente não se mova pelas circunstâncias. A fé faz com que alguém ande sobre as águas. A fé faz com que o mar se abra. Deus está ensinando para a gente, eu falei sobre isso no Waymaker. Quando você precisar, eu abro o mar para você passar. E quando não for preciso abrir o mar, eu faço você andar sobre as águas. O que Deus está dizendo é bem claro para a gente: a matéria se sujeita aos sacerdotes e aos reis que Deus estabeleceu sobre a terra. A matéria se sujeita. É preciso que o mar se abra, que se abra o mar. É preciso andar sobre as águas, que você ande sobre as águas. Mas 1 Pedro 2,9 diz que vós, porém, sois sacerdócio real. Deus está dizendo aí, eu dei autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Eu dei autoridade para vocês ligarem na terra aquilo que vai ser ligado nos céus. Eu dei autoridade para vocês desligarem na terra aquilo que vai ser desligado nos céus. Eu dei autoridade para vocês vencerem gigantes. Você está comigo? Xande, você está comigo? O pessoal do louvor, vocês estão comigo? Autoridade para vencer gigantes. Então a grande verdade é que tem milagres que a gente ainda não viveu, por convicções que a gente ainda não tem. Irmão, vamos ser sinceros, a gente precisa ter uma firme convicção a respeito do que Deus disse que a gente vai viver. Senão qualquer desafio faz a gente desacreditar na promessa que Deus nos fez. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, tem uma citação do C.S. Lewis que eu quero que seja a base do que a gente vai ouvir aqui hoje. Ele diz assim: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de mediana importância.
C.S. Lewis está dizendo basicamente o seguinte, irmão, ou o evangelho é uma mentira, ou ele é a maior verdade que já foi contada na face da terra. O que a gente não pode tratar é como se ele fosse qualquer verdade. Entenda isso em nome de Jesus. Você sabe por que a igreja evangélica cresce cada vez mais e os números de divórcio e violência não diminuem? Porque tem muita gente achando que o evangelho é mais uma boa notícia. Irmão, você precisa definir se Jesus na tua história ele é importante ou ele é suficiente. É completamente diferente. Pastor, Jesus é importante para mim, Jesus é importante para você, legal, a cotação do dólar também é. Jesus é importante para você, legal, a casa que você vai morar também é. Jesus é importante para você, legal, a tua aposentadoria também é. Agora entenda, suficiente é completamente diferente de importante. Importante é aquilo que eu dou valor, suficiente é aquilo que se eu só tivesse aquilo eu já estaria satisfeito. Jesus é bom e ponto, Jesus é poderoso e ponto, Jesus faz milagres e ponto, Jesus cura enfermos e ponto. Ei, não dá para a gente tentar ressignificar quem Ele é para caber dentro das experiências que a gente tem. Jesus não é do tamanho daquilo que você já viveu. Não dá para botar Jesus numa caixa. Você está comigo? Jesus curava enfermos com uma palavra. Jesus curava cegos com uma palavra. E daqui a pouco ele cospe no chão, faz uma lama e cura o outro cego com barro. Aí daqui a pouco ele vai e cura o outro cego de outra forma. O Jesus está dizendo o seguinte, não tem nada a ver com o modo operante. Não tenta me limitar, porque vocês não entendem plenamente ainda quem eu sou, mas vocês vão ter pleno entendimento de quem eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ponto. Sabe, o convite do evangelho é viver uma vida sem reservas. Irmão, não existe meio termo no evangelho. Ou a gente queima por Jesus, ou a gente não queima. Ou a gente queima pelo chamado, ou a gente não queima. Ou a gente queima para viver vida eterna, ou a gente não queima. Não dá para você viver mais ou menos, não dá para se entregar mais ou menos. Sabe, a Kezinha está grávida, eu dei essa notícia no domingo, alguém pode celebrar junto comigo? Obrigado, vocês são incríveis. Ela está cheia de enjoo agora em casa, amor, te amo. Ora por mim, vamos junto. Inclusive esqueci de perguntar, hoje tem algum incendiário aqui hoje? Eu preciso de pelo menos 20 incendiários, pelo amor de Deus, irmão. Você está comigo? Você está comigo, irmão? Vamos celebrar, vamos junto. Você está comigo? Tem mais alguém comigo aqui? Ok, 7, 8, 10 incendiários, vai dar certo, vai dar certo. Não existe meio termo. Não dá para eu chegar para vocês e falar, gente, a Kezinha está meio grávida. Faz sentido? A Kezinha está meio grávida, entenda isso. Por quê? Porque a partir do momento que a gestação começa, é um caminho sem volta. A única forma de parar uma gestação é se você abortar o que está sendo gerado. Da mesma forma, o teu chamado em Deus. Quando você disse sim, começou a gerar os sonhos de Deus para você. Você só tem como parar isso se você abortar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não dá para voltar atrás depois que a gente colocou a mão no arado. Não dá para voltar atrás depois que a gente experimentou a presença de Deus. Não dá para se acostumar com nenhuma outra coisa além de quem Ele é depois que a gente experimentou pela primeira vez. Faz sentido para alguém? Sabe, é muito medíocre a gente aceitar qualquer coisa abaixo de quem Deus nos chamou para ser. O significado de medíocre: sem expressão, sem originalidade, mediano, pobre, banal. Pastor, é medíocre não conhecer a palavra? Não, não é. Depende do background que você teve, depende da família que você teve, depende de qual é o teu histórico. Não é medíocre não conhecer a palavra. Medíocre é se contentar com isso. Pastor, é medíocre estar na igreja e não ter expectativa pelo meu chamado? Não, não é. Talvez você se frustrou algum tempo atrás, talvez você veio cheio de marcas. Não é medíocre estar na igreja e não ter expectativa. Medíocre é se contentar com isso. Pastor, é medíocre não acreditar em milagres? Não, não, não é. Medíocre é você tentar ressignificar o que Deus pode fazer de acordo com a tua porção de fé. Entenda isso, irmão. Mediocridade não tem a ver com o estado, tem a ver com contentamento naquilo que estamos nos tornando. Pastor, eu estou um pouco sem fé. Não necessariamente é mediocridade, mas pode se tornar a partir do momento que você aceitar isso como sendo uma realidade para você. Irmão, não é normal estar numa igreja e não desejar viver milagres. Não é normal fazer parte do corpo e não desejar viver o seu chamado. Não é normal estar exposto à presença e não desejar experimentar mais de Deus do que já experimentou no passado. Não é normal ver alguém queimando por Jesus e não se constranger por não estar queimando também.
Não é normal. Você está comigo? Faz sentido para alguém aqui? Parece que só eu estou acordado aqui hoje. Eu sei que o dia foi difícil, eu sei que a semana foi difícil, mas preste atenção nisso. A fé não é constatação. Pastor, a semana foi difícil. Ok, isso é o que aconteceu até aqui, mas a próxima semana está sendo gerada agora, irmão. Então não importa o quão cansado eu estou da semana passada, o que eu vou fazer agora determina como vai ser a semana que vem. Então vamos gerar isso junto, amém? Se contentar com qualquer coisa abaixo do que Deus te chamou para ser, isso é mediocridade. Sabe, tem um pastor da Califórnia que eu admiro muito, ele disse algo que eu acho que define muito da nossa caminhada. Ele disse: eu acho que muitos de nós não estão em um caminho, mas em uma rotina. Nós confundimos conforto com paz, nós confundimos crença com fé, riqueza com bênçãos e existência com vida. Tem uma outra frase, eu já citei centenas de vezes, mas ela diz que uma das coisas mais difíceis do mundo é viver, porque a maior parte das pessoas só está sobrevivendo. Deus não chamou você para sobreviver, Deus chamou você para viver plenamente o que Ele preparou para você. Deus não chamou você para que as coisas fechem no final das contas. Não é para que as contas fechem no final, é para que você não saiba explicar mais o que aconteceu com as contas. Não dá para você falar, olha, 1 mais 1 é igual a 2. Se eu fizer isso, eu vou mudar para cá, eu vou para esse lugar e Deus vai mudar. Não, irmão. Deus, Ele tem prazer em confundir os nossos planos e fazer superabundar a vontade dEle. Aquilo que um dia pareceu bom aos nossos olhos, Ele vai fazer com que se torne um estrado para um novo salto de fé que a gente vai dar. Muito do que eu já vivi um dia, em algum momento parecia que era o ponto final. E quando eu cheguei lá, Jesus falou, então, tá bom para você? Eu falei, Deus, está infinitamente mais do que eu já sonhei. Deus falou para mim, isso é muito pouco diante do que eu ainda vou fazer. Irmão, o segredo da jornada de fé é nos alegrarmos com o que Deus faz, mas não nos contentarmos a ponto de não desejarmos mais. Deus está bom para mim. Eu tenho uma casa, eu estou pagando as contas, irmão, isso qualquer pessoa que tem uma boa gestão financeira consegue. Você é filho do próprio Deus, precisa viver algo sobrenatural. Se for para isso, você pode aplaudir mais forte, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. É muito pouco, é muito banal. Eu lembro que o Francis Chan, em um dos livros dele, ele fala, sabe, a gente tem confundido uma caminhada de fé com Deus. A gente agora tem mudado um pouco nossa moral. A gente é um pouco mais comedido, um pouco mais comportado, e a gente acha que Deus quer mudar o nosso moral. Deus não quer fazer com que você seja um pouco mais comportado. Não tem a ver entenda isso, não tem a ver com mudar o teu lifestyle. Deus não quer mudar teu estilo de vida. Deus quer mudar completamente a essência da sua vida. Aqueles que eram escravos agora se tornaram filhos. Irmão, evangelho não é mudança de estética, evangelho é mudança de genética. De escravo para filhos. De alguém que não tinha expectativa pelo sobrenatural, agora alguém que pulsa a própria vida de Deus dentro de si. Alguém que estava perdido, agora tem o próprio poder de ressurreição dentro de si. O que o evangelho quer fazer é muito mais do que nos tornar pessoas moderadas. Irmão, pelo amor de Deus, não tem a ver com sermos mais calmos, tem a ver com sermos mais mansos. O fruto do Espírito é benignidade, longanimidade, domínio próprio, paz, que excede todo entendimento. Deus quer mudar quem somos, como nos movemos, o que fazemos, os sonhos que nos movem. Faz sentido para alguém? E a grande verdade é que, como pastor local, às vezes me assusta um pouco ver como algumas pessoas encaram a sua jornada de fé, batem ponto semanalmente numa igreja, mas ainda não despertaram para o chamado eterno. Não tem a ver com fazer parte de uma comunidade local apenas, tem a ver com construir uma história com Deus. Irmão, o que a gente está fazendo aqui aponta para a eternidade. Pequenos passos mudam toda a história. O seu posicionamento muda toda a história. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, eu lembro que algum tempo atrás eu tive uma experiência que me marcou muito. Eu fui para Tijuana, no México. Alguém que já esteve no México? Eu pensei numa piada de humor negro. Pensou também, né? Alguém vai falar, não, eu vim por lá, mas enfim, deixa quieto. Você está rindo porque você conhece alguém que veio por lá. Talvez você está rindo porque você veio por lá. Mas vamos lá. Estou brincando, gente. Mas é sério, deixa eu beber água aqui. Ô, gente, vamos botar essa atmosfera para cima, pelo amor de Deus. Eu atravessei, vocês são muito espontâneos, amo vocês. Tamo junto, mano, te amo.
E eu queria ter uma experiência diferente. Eu falei, eu não quero pegar um voo para Tijuana, eu quero atravessar a fronteira para Tijuana. Então, peguei um amigo mais louco do que eu, a gente entrou no Jeep, a gente foi por San Diego, pegamos a Baixa Califórnia, atravessamos a fronteira. E é como a gente vê nos filmes, eu não sei se você já atravessou a fronteira, mas tem cães farejadores, uma série de policiais, não sei se é o Border Patrol, não sei quem que fica ali, eu acho que é, não é? Enfim, e aí fica toda aquela tensão, você tem que mostrar passaporte, o cara fica com um espelhozinho olhando debaixo do seu carro, aí você olha do lado, literalmente, gente, eu estou falando diante de Deus, tem vários carros que são suspeitos, sendo depenados, eles arrancando todo o forro do carro. E é interessante porque enquanto a gente estava em San Diego, as estradas eram perfeitas, o clima era normal, só que quando a gente começa a chegar perto da fronteira, você percebe que alguma coisa já muda, a atmosfera muda. E assim que a gente atravessou e a gente entrou em Tijuana, no México, você percebe que tudo mudou. Alguns metros de diferença, mas tudo mudou. O cheiro muda. A gente começou a ver alguns lugares com bueiros, esgoto a céu aberto. A gente viu crianças pedindo esmola na fila quando você vai atravessar de volta para os Estados Unidos. A gente viu pobreza, a gente viu tristeza. E sabe o que é interessante? Eu fiquei observando aquilo, para mim foi um choque, aquilo foi um marco na minha jornada de fé. Eu fiquei observando e eu percebi que algumas pessoas que estão do lado do México, eles ficam olhando com um olhar distante para o outro lado da fronteira. Cara, isso é muito poderoso, vai fazer sentido para alguém. Eu fico imaginando, eu fiquei olhando para eles imaginando, eu não tinha nem ideia que eu iria morar nos Estados Unidos naquela época, mas eu fiquei imaginando o que passa pela cabeça de quem está olhando a fronteira. E sabe, eu acredito que alguns deles estavam pensando, cara, alguns metros podem mudar a minha história. Alguns metros podem mudar completamente o meu futuro. Alguns metros podem mudar completamente as minhas realidades. E sabe o que Deus falou comigo? Presta atenção nisso. Pessoas estão tão próximas, mas ainda assim não conseguem acessar. O que Deus falou comigo, eu quero que você guarde no seu coração. Cuidado com as fronteiras, porque proximidade não significa acesso. Tem muita gente próxima de Deus sem acessar tudo que Ele é. Tem muita gente próxima de Jesus sem usufruir de tudo que Ele é. Irmão, proximidade sem revelação. Eu falei sobre isso esses dias. Proximidade sem revelação é mais frustrante do que o não conhecimento. Pessoas que caminham perto de Jesus, mas não conseguem acessar tudo que Ele é. É muito mais frustrante do que alguém que nunca teve o contato com Ele. Irmão, deixa eu te falar. Não se iluda, não deixe o fato de estar sentado numa igreja se tornar a tua zona de conforto. Estar próximo de Jesus não é uma garantia de que você está acessando tudo que Ele é. O que eu quero te convidar nessa noite é para que a gente seja mais intenso na nossa busca, sabe? Eu lembro que uma vez eu li algo que me constrangeu. As pessoas que são muçulmanas e se convertem para o cristianismo, uma das primeiras coisas que acontece é que elas passam a orar menos do que oravam antes. Porque enquanto muçulmanos oravam 3 vezes por dia, depois que se tornam cristãos, diminuem drasticamente as suas disciplinas de fé, sabe? Dos maiores desafios que eu tenho vivido, começa por mim essa palavra. Eu conversei sobre isso hoje com a Kezinha. É de manter disciplinas espirituais. Você prega 3 vezes por semana e depois de um tempo você não está pregando para receber, você está pregando para entregar. Você não está pregando para ouvir Jesus falar, você está pregando para falar sobre Jesus, e é completamente diferente. Irmão, não tem nada que faça você falar dele que seja mais agradável e poderoso do que ouvi-lo falar com você. Você está comigo? Então essa palavra é um despertamento. O que eu quero compartilhar com você, seja você que está aqui, seja você que está pela internet, seja você que está ouvindo essa mensagem daqui a 3 anos, não se contente com nada abaixo daquilo que Deus te chamou para viver. Não seja morno. A palavra diz, olha, seja frio ou morno, seja frio ou quente, mas não seja morno, porque os mornos serão vomitados. Apocalipse está falando para a igreja de Laodiceia, é na mesma passagem que lá na frente ele diz, olha, eis que estou à porta e bato. Deus está falando para uma igreja, irmão. Deus está falando aí, desperta. Vocês se acham ricos demais, poderosos demais. Só você ler depois, tem Apocalipse 3 ou 5, não lembro agora qual é a referência. Mas ele diz, olha, vocês acham que já tem tudo que precisam e são suficientes, mas era melhor que fossem frios do que mornos, porque os mornos serão vomitados. Pastor, que palavra difícil para uma quinta-feira, irmão. Você começou com C.S. Lewis, está indo para Apocalipse. Calma, vai melhorar, a gente vai terminar na cruz, amém? Amém? Mas a grande verdade é que eu aprendi algo naquela viagem, irmão. O fato de estar próximo não significa que eu tenho acesso. Tem muita gente iludida com a fronteira. São simpatizantes da fé. Mateus 13:44 diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo.
Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo para si. A palavra está dizendo, o evangelho é como algo que quando alguém encontra, abre mão de tudo que tem para poder viver aquilo plenamente. Irmão, a gente não tem tempo para perder. Essa história de depois eu me posiciono, depois eu mergulho, depois eu começo, depois eu me envolvo, depois eu sirvo, depois eu aprendo. Irmão, a gente não sabe o que tem reservado para o nosso amanhã. Então Deus está falando com a gente, ei, não coloca para depois, começa hoje, mergulha hoje, se entrega hoje, se envolve hoje. Você está comigo? Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, o que Deus está falando para a gente através de Romanos é, ei, deixa eu mudar teus pensamentos, não se amolda ao padrão desse mundo. Não se amolda o que os outros pensam, não se amolda o que os outros fazem, não se amolda nem como é que é o ritmo da jornada de fé de cada um. Deixa eu moldar teus pensamentos, deixa eu renovar teus pensamentos, deixa eu dizer para você até onde você vai e até onde você não vai, deixa eu guiar teus passos, deixa eu firmar teus passos, deixa eu ser Deus na sua vida, irmão. Uma das coisas que eu mais tenho pregado, e eu creio que é um dos maiores apelos de Deus para nós é, deixa eu ser Deus na sua vida. Entrega o controle, confia nele e tudo ele fará. Entrega o controle, descansa nele, deixa Deus ser Deus na sua vida. Irmão, quando Deus muda a nossa mente, Deus muda os nossos passos também. Às vezes a gente está perguntando, Deus, me dá uma direção para esse novo ano, me dá uma direção para essa nova década. E Deus está falando para algumas pessoas, não adianta você ter uma nova rota se você não tiver novos pensamentos também. Eu lembro de algo que o Bill Johnson falou uma vez, ele disse, mentes transformadas afetam pessoas, pessoas transformadas afetam cidades, cidades transformadas afetam estados, estados transformados afetam nações, mas toda essa revolução precisa começar em você. Nós somos a geração do avivamento, nós desejamos um grande mover, nós desejamos movimentos, nós estamos vendo estádios lotados, mas entenda isso, no meio de um estádio lotado com 150 mil pessoas, existem 150 mil novos começos. Nenhuma revolução coletiva acontece sem que antes aconteça uma revolução individual. Deus quer mudar uma geração, mas antes vai mudar nações. Deus quer mudar nações, mas antes vai mudar sua casa. Deus quer mudar sua casa, mas antes precisa mudar você. Existe algo que Deus deseja fazer, mas Ele tem que contar com a gente. Existe alguém que pode dizer, Jesus, eu estou disponível, seja feita a tua vontade, eu quero queimar mais do que já queimei um dia, eu quero ser mais quebrantado, eu quero mergulhar mais, eu quero mais fome, eu quero mais sede pela palavra, eu quero sentir, Pai, algo que eu não sentia, eu quero me mover de uma forma que até então eu não me movia. Eu não sei você, irmão, mas eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero que Deus me tire o sono mais vezes do que já tirou, eu quero que Deus me deixe renovado mais vezes do que já me renovou, eu quero que Deus me incendeie mais vezes do que já me incendiou, porque uma coisa eu sei, irmão, quando tudo isso terminar, o que vai contar não é o que a gente conquistou, mas tudo aquilo que a gente teve disposição de entregar. Presta atenção, olha para mim, você está comigo? O que chama a atenção dos céus não é aquilo que você conquista, é aquilo que você entrega. A gente pega a história de Abraão. Abraão foi o pai da fé. O que chama a atenção na história de Abraão não é apenas o fato dele conseguir ter um filho mesmo sem poder ter, é o fato dele entregar o filho depois que recebeu. Deus fala para ele, ei, você recebeu tudo que você sempre quis? Recebi, Senhor, então me entrega. Presta atenção nisso, olha para mim, em nome de Jesus, deixa o Espírito de Deus fluir sobre você, cara. É um pastor jovem falando, mas é a voz do teu pai que vai invadir o teu coração. Abraão, você está feliz com a tua promessa toda? Você está feliz? Eu sou fiel e justo para cumprir, é verdade, eu posso ver a tua fidelidade na vida do meu filho, então me entrega o que eu te dei. Deus não queria o filho de Abraão, Deus queria o coração de Abraão. Então ali Deus está estabelecendo um princípio para a gente que desde Abraão até hoje marca os nossos dias. Presta atenção nisso, fé não tem a ver com conquista, fé tem a ver com entrega. Deus está falando com a gente, ei, o que chama a atenção não é tudo que você conquistou, filho, é tudo que você está disposto para entregar. Tem alguém que está disposto a entregar algo para Deus essa noite? Entregar o controle. Entregar o controle é dizer, Deus, faz o que o Senhor quiser, muda rotas, muda planos, muda pensamentos, fecha portas, abre portas.
Entregar o controle é dizer: Deus, eu não quero mais viver de acordo com aquilo que eu acho que é bom, eu quero aquilo que o Senhor acha que é bom. Olha o que a palavra de Deus diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renovem-se para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a palavra está dizendo é: se você não mudar os seus pensamentos, você não vai conseguir experimentar o que Deus tem para você. Eu quero falar sobre uma vida intensa, irmão, e eu já estou quase finalizando, mas a grande verdade é que a gente precisa entender que os nossos posicionamentos definem os nossos limites. Olha o que diz a palavra lá em 1 Coríntios 3,6. Você está comigo? Diga amém. O instrumental, se quiser, pode subir. 1 Coríntios 3,6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Presta atenção nisso, irmão. Começa uma discussão entre a igreja. Eu sou de Paulo. Outros dizem: não, eu sou de Apolo. É porque a gente sempre quer dizer que é alguém quem faz aquilo que só Deus pode fazer. Presta atenção nisso. Aí começa: não, eu prefiro a pregação de Paulo. Eu não, eu prefiro a pregação de Apolo. Aí então essa palavra vem para trazer o norte. Ele diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem trouxe o crescimento foi Deus. Presta atenção nisso. Eu estava meditando nessa passagem, Deus falou algo muito forte comigo. Deus falou: filho, eu não posso fazer crescer aquilo que você ainda não plantou. Presta atenção nisso, irmão. Olha o que a palavra diz: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. Então às vezes a gente está questionando por que o crescimento de Deus não veio, e Deus está falando: as suas sementes ainda não chegaram. A gente está perguntando por que o crescimento de Deus não veio, e Deus está falando: as suas sementes ainda não tocaram o solo. Não tem como Deus fazer crescer aquilo que você ainda não plantou. Isso tem a ver com os seus sonhos, isso tem a ver com as suas promessas, isso tem a ver com o teu chamado, isso tem a ver com o teu ano de 2020, isso tem a ver com a tua década. Entenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. Todo crescimento que vem dos céus, ele vem sobre uma semente que você planta. A palavra de Deus diz: aquele que dá a semente ao que semeia. Eu não sei se você já olhou por essa perspectiva, mas tudo que Deus te deu é como uma semente. Todo o fôlego que você tem, toda a energia que você tem, toda a saúde que você tem, todo o tempo que você tem, todo o sonho que você carrega, toda a vontade que você tem, essa ousadia que você tem, vem de Deus. Irmão, presta atenção: todo dom perfeito, todo talento intrínseco, tudo aquilo que é nato vem de Deus. Tudo aquilo que você acha que é muito bom, não foi você quem conquistou, mas foi o próprio Deus quem te concedeu. Então você precisa entender: cada talento depositado sobre você é como uma semente que Deus colocou desde o ventre da tua mãe. A grande verdade é que tem muita gente que não consegue ver um crescimento sobrenatural, porque não consegue liberar sementes sobrenaturais. Em algum momento, eu lembro quando eu era do ensino médio, uma professora falou para mim: você fala muito bem. Professora deixa eu tentar lembrar, era de português na época. Eu lembro o nome dela, inclusive, Sônia Castor. Ela disse: você fala muito bem. Das duas, uma, ou você vai ser político ou você vai ser advogado, porque você é muito bom nas discussões. Com, 9 anos de idade, alguma coisa estava clara. Eu tinha uma comunicação que conectava ideias, que chamava atenção e prendia a atenção de pessoas. Presta atenção nisso, em nome de Jesus, irmão. Se em algum momento da minha história Deus não tivesse revelado para mim o meu chamado, eu viveria achando que eu sou bom em falar, porque eu aprendi a ser assim, quando na verdade Deus me deu um dom que Ele já tinha expectativas para que fluísse na direção do seu propósito. A grande verdade é que tem pessoas que receberam zona de graça para empreender, outros para fazer grandes negócios, outros para ajudar pessoas, outros receberam ministério de ajuda, outros unção criativa, outros se expressam através da arte. Eu não sei o que Deus depositou em você, mas uma coisa eu sei: aquele que deu a semente tem expectativa em vê-la frutificar. A palavra de Deus diz que é como um Senhor que dá talentos, e depois de um tempo Ele volta para verificar o que foi feito deles. Alguns enterraram os talentos que tinham com medo de perder. A Bíblia diz que aqueles que enterraram, até o pouco que tinha foi retirado, mas aqueles que fizeram com que os talentos se multiplicassem, receberam ainda mais. Irmão, eu não sei você, mas eu quero chegar naquele grande dia e Deus falar: ei André, você viveu plenamente o que eu preparei para você. Irmão, o meio termo não é o seu lugar, as fronteiras não é o lugar onde Deus te chamou para estar. Não é para você chegar e perguntar: pastor, presta atenção nisso, o que eu posso fazer que não é pecado? Pastor, o que eu posso fazer que não é errado? Irmão, quando você está perguntando isso, você está dizendo: pastor, me diz qual é o limite da fronteira e até onde eu posso ir sem me machucar. Irmão, você não foi chamado por Deus para viver nas fronteiras. Você foi chamado por Deus para viver debaixo de uma dinâmica de superabundância. Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Mas a verdade é que às vezes a gente é extremamente intenso no pecado, extremamente medíocre na fé. Que palavra difícil para pregar, irmão. Às vezes somos extremamente intensos no pecado, extremamente medíocres na fé. Algumas pessoas já me perguntaram: por que você passa a noite sem claro? Por que você é tão intenso? Por que durante aqui a reforma você fica tanto tempo sem dormir? Você fica tão incendiado? Porque eu fazia a mesma coisa quando eu não tinha Jesus. Passava noites em claro bebendo, passava noites em claro com um vazio existencial. Eu lembro de uma noite que eu passei durante o tempo que eu morei em Juiz de Fora, fazendo faculdade, em que eu tinha alguns maços de cigarro e eu apagava um, acendia o outro. Eu apagava um, eu acendia o outro. Eu lembro que aquela noite foi uma das noites mais vazias que eu já senti. E eu ficava perguntando: qual é o sentido disso tudo? Porque depois que a noitada acaba, irmão, você entra no seu quarto e parece que um vazio toma conta de você. Eu não sei você, mas depois que o sexo acaba, dependendo de qual for a tua relação, você não conhece a pessoa e teve uma relação sexual, você não quer nem ficar mais perto. Tem pessoas que relatam, dizendo que sentem até um pouco de ojeriza. Você sabe por que isso acontece? Porque o teu vazio está gritando dentro de você: você não nasceu para esse lugar, você não nasceu para viver debaixo dessa dinâmica. Esse não é o lugar que eu preparei para você, isso não é o que eu tenho para você. E por que no momento de louvor, quando a gente consegue fechar os nossos olhos, se conectar com Deus, a gente fala: uau, que ambiente gostoso? Por quê? Porque a glória é um lugar aonde você nasceu para estar. Irmão, a glória é a essência de quem você é. Então quando você está em meio a um ambiente de glória, você sente saudade da onde você veio. Você pega a criação, Gênesis. A palavra de Deus diz que quando Deus vai criando todas as coisas, Ele dá ordem para que dos ambientes se estabeleçam as realidades. Presta atenção nisso. Você está comigo ainda? Diga amém. Então Deus dá uma ordem para que dos ambientes se estabeleçam as criaturas. Ele diz para que das águas sejam gerados os animais aquáticos, para que dos céus sejam gerados os animais que vão sobrevoar, para que da terra cada árvore multiplique segundo a sua semente. Presta atenção nisso, irmão. Deus está estabelecendo uma dinâmica de dependência da criação em relação ao ambiente que o criou. Então, se você for pegar nos dias de hoje, você vai perceber isso ainda funciona. Se você arrancar uma árvore do solo, você vai perceber que ela vai morrer. Se você tirar um peixe da água, você vai perceber que ele vai morrer. Se você tirar qualquer um dessas criações do ambiente pelo qual eles foram gerados, elas vão morrer. Por quê? Porque o ambiente que o gerou é o que o mantém vivo também. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Aí talvez você vai falar: pastor, mas tem uma brecha nessa revelação revelada que você teve aí, que inclusive não fui nem eu que tive. Tem uma brecha aí. Porque o homem foi gerado de Deus, mas ele se afastou de Deus por causa do pecado e ele não morreu. Pois é, não morreu fisicamente, mas morreu por dentro. Irmão, qualquer pessoa que ainda não tenha sido tocado por Deus está vivo pelo que os nossos olhos conseguem ver, mas está morto no lugar onde só Deus consegue enxergar. É o que eu compartilhei nesses dias. Só quem te viu inteiro sabe quais são as partes de você que faltam quando você está em cacos. Irmão, por que não é possível viver distante da presença de Deus? Porque a presença de Deus não é um lugar para onde a gente deseja ir, é da onde a gente saiu. É o único ambiente que é possível viver plenamente, independente das circunstâncias que a gente vive. Pastor, você tem enfrentado dificuldades todos os dias, e por que você não se abate? Porque a presença de Deus me basta. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu fui gerado nele, eu sou suprido por ele. Eu fui gerado nele, eu sou mantido por ele. Eu fui gerado nele, eu sou nutrido por ele. Irmão, presta atenção. A dependência que Deus estabelece é para guardar você. É quase como um termômetro. Você sabe quando você não está queimando como queimou um dia. Você sabe quando você não está sonhando mais como você sonhou um dia. Você sabe, irmão, quando você não está tão quebrantado quanto você se quebrantou um dia. Deus está falando para algumas pessoas aqui nessa noite: aí, não se acostuma com as fronteiras, você não nasceu para elas. Não se acostuma com uma vida mediana, você não nasceu para isso. Não se acostuma com uma jornada de fé medíocre, não foi para isso que eu formei você. Deixa eu ressignificar seus pensamentos. Deixa eu fazer você crer em milagres mais do que você crê na sua própria força. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Tem um cara chamado Elon Musk. Só para você ter noção, esse cara, ele é o fundador da SpaceX, do Tesla. Se eu não me engano, ele foi o cara que fundou o PayPal também. Ele é um empreendedor serial, é um ícone na nossa geração. Esse cara, ele é pesado.
A marca que ele formou de carros, ela já tem mais valor do que grandes montadoras, mesmo ele produzindo 1/3 do que elas produzem. Sabe o que é interessante? Esse cara está produzindo foguetes para, na cabeça dele, o plano dele é poder colonizar Marte. Talvez você vai falar, pastor, o que o Elon Musk tem a ver com a sua pregação? Eu vou te explicar. Tem alguém que não acredita em Deus, mas ainda assim acredita e se move por impossibilidades. E a minha pergunta é, se alguém que não confia em Deus, confia em possibilidades, por que você está duvidando daquilo que Deus te prometeu? Talvez você está duvidando de promessas, porque no seu olhar elas parecem impossíveis. E Deus está falando, e desde quando aquilo que é impossível para o meu mover sobrenatural? Irmão, não há nenhuma impossibilidade que não se curve diante do Deus de milagres. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nenhum lugar que Ele não possa invadir, não há nenhuma atmosfera que Ele não possa mudar. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus? Você pode levantar suas mãos e fazer um brado comigo nessa noite e declarar: Pai, diga, eu creio que há poder no nome de Jesus para gerar milagres. Diga, eu creio que aquilo que eu não posso, o Senhor pode. Diga, aquilo que eu não sei, o Senhor sabe. Declare com autoridade, diga, eu creio que eu vou viver milagres, sinais e maravilhas em nome de Jesus. Você pode aplaudir Ele no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Sabe, a gente pergunta para Deus: Deus, por que você não me dá as oportunidades que eu tanto espero? Enquanto Deus deve estar questionando para alguns de nós aqui: por que você não se prepara para receber aquilo que eu desejo fazer? Presta atenção nisso, irmão, em nome de Jesus. Você que está pela internet, ouve o que eu estou te falando aqui. Não questione para Deus o porquê Ele ainda não fez. Provavelmente Ele está te questionando por que você ainda não se moveu. Não há nada que os céus façam sem que antes a gente não se mova. Milagres são reativos. Milagres são reativos. Aquele cego que sai no meio da multidão gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A fé dele fez com que os céus se movessem. Até a Maria, o primeiro milagre que se tem relatos que Jesus fez, a gente vê Jesus dizendo para Maria: Maria, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas sabe o que é interessante? A gente lê um relato de que Jesus ainda não queria fazer o primeiro milagre, mas logo em seguida ele se rendeu à fé de Maria. Então o que a gente aprende é que os nossos passos movem o favor de Deus. O mesmo Jesus que pergunta à mulher: o que tenho eu contigo? Minutos depois fala: tá bom, traga os talhos com água e eu vou fazer o melhor vinho que alguém já experimentou. Talvez aos teus olhos algumas coisas pareçam impossíveis, mas eu vim aqui te afirmar: se você continuar dando passos de fé, o favor de Deus vai ao seu encontro. Se você crer e não duvidar, se você disser e não duvidar, se no teu coração não tiver tanto espaço para dúvida quanto tem a partir de hoje espaço para fé, você vai se surpreender com aquilo que só Deus pode fazer. Irmão, jornada de fé é Deus movendo o sobrenatural. Uma jornada de fé é Deus envergonhando a lógica, é Deus fazendo até com que os nossos pensamentos sejam confundidos. Talvez você está falando: tá bom, eu quero me posicionar, eu quero viver isso. O que eu preciso fazer? Você está comigo ainda? Eu quero me mover. O que eu preciso fazer? É simples. Você precisa entender que todo mover externo é fruto de um mover interno. Presta atenção nisso, irmão. Todo posicionamento externo é reflexo de um posicionamento interno. É como se fosse uma guerra entre dois mundos. Não sei se você já viveu isso, mas tem dia que a gente quer vir para a igreja, parece que tudo se levanta para a gente não ir. Está comigo mais alguém aqui ou só eu? Hã? Tem dia que a gente está indo, principalmente em retiro. Você está indo, não sei se você já fez um retiro. Você se prepara, você está com expectativa. Irmão, a gente fazia retiro para 600 jovens lá no Rio. E era interessante porque no dia do retiro tudo acontecia com alguns deles. Os pais brigavam, o pneu do carro furava, acabava a gasolina, chegava a gente capengando lá, mas os caras falavam: eu não vou deixar de participar. A gente já preparava eles antes: olha, fica atento porque tudo vai se levantar para te impedir de viver o sobrenatural. Então quando você quer se posicionar, existe uma guerra entre dois mundos: o mundo ao teu redor e o mundo dentro de você. A grande verdade é que as coisas diante de você só vão mudar quando você permitir que Deus mude quem você é. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Tem uma teoria que é a teoria do efeito borboleta. Alguém já ouviu falar dessa teoria?
Acho que só eu. Fiquei preocupado agora. Camila também, 2 pessoas, 3, ok. A teoria do efeito borboleta diz que o bater de asas de uma simples borboleta no Oriente é capaz de mudar o curso das coisas no Ocidente. Eu não acredito essencialmente nessa teoria, mas eu acho que talvez seja uma das melhores analogias do que é o Evangelho. Um simples passo de fé que você dá hoje muda o curso de toda a história. Presta atenção nisso, irmão. Algum dia, alguém pregou para Billy Graham: um passo de fé de um homem mudou toda uma geração. Algum dia, alguém encorajou Martin Luther King a sair do lugar onde ele tinha sonhos e compartilhar com a sua geração: eu tenho um sonho. Isso mudou o curso da história. Irmão, algum dia alguém chamado Pedro abriu mão das redes de pesca depois de ver a maior pesca que a empresa dele já tinha visto e decidiu caminhar com um homem que ele ainda não conhecia. E isso mudou toda a história. Presta atenção nisso, eu vou finalizar aqui. Talvez você está dizendo para mim: pastor, eu não sei se o meu chamado é para tocar milhares. Eu não sei se o meu chamado vai tocar estádios. Eu não sei se o meu chamado vai mudar a história de uma geração. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei até onde vai o alcance do teu chamado, mas uma coisa eu sei: certamente os seus passos de fé vão mudar a história dos seus filhos. Certamente os seus passos de fé vão mudar a história da tua casa. Você quer mudar uma geração? Começa pelos seus. Eu não tive a alegria de poder falar: o meu pai é pastor. Da família de Kezinha, 5 gerações de pastores. Da minha família eu sou o primeiro deles. Mas preste atenção nisso. Eu não tive a alegria de falar: o meu pai é um pastor. Mas a minha filha vai poder falar: o meu pai é um pastor e me ensinou a ter fé em Jesus dentro de casa. O que Jesus está ensinando para a gente é: ei, não faça com que o seu passado defina até onde você pode ir. O teu passado faz parte da tua história, mas ele não define o limite do teu futuro. Presta atenção nisso, irmão. A grande verdade é que a partir do momento que a gente se lança em Jesus, não tem mais a ver com o pai que a gente teve, tem a ver com que tipo de pai os nossos filhos vão ter. Tem que haver essa ruptura. Não tem mais a ver com que tipo de liderança da antiga igreja você teve. A pergunta agora é: que tipo de liderança os seus liderados vão ter?